Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal aqui no YouTube. O Grêmio levou 4-2 do Flamengo e você deve estar querendo algumas explicações do que aconteceu no jogo da quinta-feira dentro da Arena do Grêmio. Então, vamos a elas, tá? A entrevista coletiva do Renato foi uma entrevista... Porque ele tentou atacar a imprensa, quem o critica, mas numa boa. Dá nomes, meu camarada, dá nomes. Tu não gosta do Cristiano Oliveira da Rádio Guaíba? Fala! Não gosta do Davi Coimbra da Rádio Gaúcha? Sei lá, do Alex Bagé da Bandeirantes? Fala! Não gosta do, sei lá eu, do Luiz Carlos Reck da Rádio Grenal? Fala! Falam sequer para falar o nome do Thiago Galhardo, jogador do Inter, que fez aquele vídeo do cheirinho e tal, que o Renato mencionou na coletiva, mas não teve coragem nem sequer para dar o nome. Bom, tudo que o Renato quer é isso, que a gente fale da coletiva dele para tirar o foco daquilo que aconteceu dentro do treinador do Grêmio. Mas vamos ao jogo realmente, que o Renato não quis falar e não explicou para os gremistas, nem para colorados, nem para flamenguistas, nem para imprensa, nem para ninguém, por que o Grêmio perdeu o jogo. Então agora eu vou dar uma ajudada no trabalhinho do Renato e explicar. Comecem a encher o saco, entregou, não entregou. Sinceramente, acho que não entregou. Tá? Daria para pagar o vale que pagou tomando 4 dentro de casa, e se não fosse algumas boas defesas do Vanderlei e o Diego Souza achar 2 golaços, levaria 4-0 ou até mais. Porque o Flamengo criou 10 chances de gol e o Grêmio só fez seus 2 gols e mais nada. Bom, vamos lá. Ajudar o Renato no trabalhinho dele. O Grêmio ontem foi completamente envolvido pelo Rogério Ceni. Os antigos diriam que foi um nó tático. Eu não vou usar esse termo, já usando, mas se alguém quiser usar, não tem problema, não tá errado, não. O do Flamengo, que visitou a Arena 2 vezes nesse Brasileirão e não perdeu. Ele empatou com 5 anos. Que o Grêmio joga com um modelo de marcação, especialmente dos seus zagueiros, que no tatiquês chama de perseguição individual. O que é isso? Os 2 zagueiros do Grêmio, em geral, Jeromel e Kahneman, ontem, Rodrigues e Kahneman, eu falo ontem porque eu tô gravando o vídeo na sexta e o jogo foi na quinta. Eles saem com o atacante para onde o atacante for. Se ele voltar até o meio-campo, o Kahneman vai com ele até o meio-campo. E aí, claro, é matemática. Vai abrir, na verdade não é matemática, é geografia do campo, deixa aí entre aspas, vai ganhar o cara, ele abre uma brecha enorme, já que o volante não tem a condição física de voltar para a cobertura. Não tem condição física porque iniciou com o Lucas Silva, junto com o Matheus Henrique, o Jean-Pierre no meio-campo, e depois entrou o Maicon no lugar do Lucas Silva. O Grêmio ganha em qualidade técnica, mas na defesa perde muito. Então o Ceni fez o seguinte, o atacante sai e o Flamengo faz a festa. Ali apareceu Arrascaeta, ali apareceu Everton Ribeiro, ali apareceu Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique saía, apareceu o próprio Gabigol. Às vezes o Arrascaeta puxava, em geral, o Rodrigues e apareceu até o Gerson dentro da área para finalizar e perder um gol importante no primeiro tempo. Tudo isso o Flamengo fez contra o Grêmio de uma forma premeditada. O atacante sai, carrega o zagueiro, abre uma brecha, rapidamente coloca a bola nessa brecha e aí o ataque do Flamengo pega ação maluca diante do atacante. Assim foi o jogo inteiro. Não é conta de mentiroso. Eu estava na Rádio Guaíba, comentei o jogo, o Flamengo teve finalizações. Finalizar é uma coisa, oportunidade é outra. Oportunidade real ele teve. Até o Gustavo Henrique perdeu um gol no primeiro tempo, uma jogada de trabalhada de escanteio, que é o cruzamento, ele fica sozinho. O Flamengo empilhou oportunidades de gol. Das 10 chances que teve, 4 entraram. As outras 6 ou foram para fora, ou o Vanderlei pegou, ou essa que o Matheus Henrique salvou. Sabe quantas vezes finalização do Grêmio contra o gol do Flamengo? Agora não lembro de cabeça, mas acho que foram umas 6, não foram muito mais do que isso. Quantas chances reais o Grêmio teve? O Grêmio só fez os gols. O Hugo Souza, goleiro do Flamengo, ele não fez uma defesa difícil sequer. Teve uma bola do Luiz Fernando, já aos 40 e tantos do segundo tempo, que ele pega de fora da área, bate cruzado, e o goleiro encaixa, nem rebote dá, nem vale como defesa difícil. E bem longe da área, inclusive. Ele não conseguiu entrar na área do Flamengo. Teve os 2 gols do Diego Souza. Cruzamento do Alisson, que ele como um grande centroavante se antecipa e faz o gol de cabeça, e aquela bucha de falta que ele manda uma traulitada no meio da rua e a bola vai no ângulo, um golaço espetacular do Diego Souza. 2 gols de iniciativa individual do Diego Souza. Quer dizer, no coletivo, o Grêmio não conseguiu criar nada. Será que o Renato percebeu que o Flamengo, já alguns jogos, e repetiu contra o Grêmio, ele ficou com Diego e Gerson armando o jogo atrás da linha de volantes, ditando o ritmo, distribuindo o jogo para que o ataque funcione?
com o Isla progredindo quase como um ponta pela direita, com o Everton Ribeiro cortando da direita para o meio, com a Arrascaeta fazendo o inverso, Arrascaeta e Bruno Henrique várias vezes modificando, inclusive, a Arrascaeta no ataque, Bruno Henrique voltando, daqui a pouco eles mudam, e o Gabigol sai da área e cai para a esquerda, e volta e cai para a direita. Será que o Renato percebeu isso? Eu respondo, ele não percebeu. Ele não percebeu, porque o Renato foi incapaz de fazer a leitura de jogo. Isso quer dizer que o Renato é mau técnico? É isso que me irrita. Não, o Renato não é mau técnico. Porque o sujeito que é mau técnico, ele não faz o trabalho que o Renato fez no Grêmio em 2016, 2017 e parte de 2018. Então a pergunta que eu faço, e até o que me irrita e me causa incômodo, é o seguinte: aonde está aquele Renato? Aquele Renato que fazia o time jogar, aquele Renato que percebia o que precisava para ditar o ritmo no meio-campo, aquele Renato que entendia o que os jogadores precisavam, aquele Renato que sabia fazer o time jogar, aquele Renato que desenhava o Grêmio dentro de campo. Cadê aquele Renato? Que ele nunca foi de dar explicação tática publicamente, ele nunca foi mesmo, isso aí é inegável. Mas ninguém que é mau técnico é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa em 3 anos seguidos. Nenhum mau técnico consegue isso. O cara, para fazer isso, o cara é bom. A questão é, aonde está esse bom técnico? Foi a fadiga dos metais que fez o Renato se cansar do Grêmio agora? Não sei. É o grupo atual? Eu não acho que haja... Eu não vejo problema do Renato com o grupo. Pelo contrário, eu vejo os dois fechados. E é isso que me causa preocupação. Eu não vejo um diagnóstico dentro do Grêmio de alguém fazer uma cobrança do Renato, chegar, vem cá, ô bonitão, o que é que está acontecendo? Eu não vejo. Eu gravei um vídeo aqui nessa semana com uma opinião que ficou comprovada depois da derrota para o Flamengo. Não é discurso externo que faz o Grêmio. O Grêmio realmente acredita que vive no país das maravilhas, que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, que os cavalos voam, que os golfinhos falam, que a vida é linda, colorida, ensolarada, maravilhosa. A vida é à beira da praia em Copacabana. A vida não é assim. A vida mostra um Grêmio que recentemente pegou o Palmeiras, tomou um baile, mas conseguiu empatar. Pegou o Atlético Mineiro, empatou em casa. Pegou um Grenal, perdeu. Ah, mas não foi pênalti do Kahneman. Eu também acho que não foi, mas perdeu. Perdeu o Grenal. Pegou o Flamengo e tomou 4. Pegou o Santos, foi eliminado. Ah, mas tá na final da Copa do Brasil. Essa é a bengala que usa o Renato. É mais uma, né, das bengalas que usa o Renato. Porque as outras que ele usava, todas foram caindo. Ah, o Grêmio não perde Grenal. Perdeu. Ele dizia o seguinte, tem muito cavalo paraguaio. Ele falava isso no começo do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá em sexto. O cavalo paraguaio foi o Grêmio, não os outros. Ah, quando todos tiverem o mesmo número de jogos, vocês podem me cobrar. Bom, agora todos têm o mesmo número de jogos, o Grêmio está em sexto. E aí? Cobrança vai ser feita? Como é que é? Outra, e foram várias assim, que ele dizia de que o Grêmio está em 3 competições, e a final disso, e a final daquilo, e o meu time está invicto. Não está mais invicto, não vence as 5 partidas, tem uma empatite tremenda no Campeonato Brasileiro, e agora parou de empatar, começou a perder. Tinha só 3 derrotas em todo o campeonato e agora tem 2 derrotas em 4 dias. Então assim, o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Tem condições para isso, tem time para isso, tem qualidade para isso. Mas esse time precisa voltar a jogar futebol, porque parou de jogar. Para o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, ele precisa jogar muito mais do que está jogando. Não é jogar mais, é jogar muito mais do que está jogando. Senão não ganha a Copa do Brasil. E aí, não ganhando a Copa do Brasil, é o seguinte, não sei nem se vai para a Libertadores. Porque o Grêmio está em sexto, a 1 ponto do 7º, que é o Fluminense. O Fluminense está na cola do Grêmio. E aí? Aliás, da tabela do 1º ao 7º, o Grêmio sendo o 6º, ele só ganhou do Fluminense, que é o 7º. Ele não ganhou do Atlético Mineiro, perdeu e empatou. Ele não ganhou do Inter, perdeu e empatou. Ele não ganhou do São Paulo, empatou e tem o jogo da volta para fazer no segundo turno ainda. Ele não ganhou do Palmeiras, foram 2 empates, se não me engano, e ele não ganhou do Flamengo, empatou fora e perdeu em casa. Ele não ganhou de ninguém do G5. Quando você não ganha de ninguém do G5 do Campeonato Brasileiro, você não merece sequer chegar ao G4. E o Grêmio, acredito, não vai chegar no G4 do Campeonato Brasileiro, porque o seu técnico dá desculpas esfarrapadas,
usa frases feitas, usa frases surradas para tentar explicar o inexplicável, ou pior, nem tenta explicar, tenta desviar o foco, porque ele acha que naturalmente as coisas vão voltar a acontecer. As coisas não vão voltar a acontecer sem que haja um remédio. E para você aplicar o melhor remédio, você precisa do diagnóstico. Se o diagnóstico está errado, não tem remédio que salve. E nesse caso, no Grêmio, o diagnóstico está errado. Porque o diagnóstico do Grêmio é que no Grêmio tá tudo certo. O problema é o VAR, o problema é a imprensa, o problema é isso, o problema é aquilo, e não é assim. O Grêmio vive no seu mundo incrível, no mundo paralelo, o fantástico mundo de Bob Jenerick, lembra? O fantástico mundo de Renato, onde as coisas são lindas, os cavalos voam, os golfinhos falam, a água é cristalina, há sol o dia inteiro, água de coco na beira da praia. A vida real, parceiro, não é assim, e o Grêmio tem provado isso jogo após jogo, com péssimas atuações e com péssimas leituras de jogo do seu treinador. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Renato ameaçou dar nomes, tá? Se ele quiser dar nomes, Renato, Cristiano Oliveira, canal no YouTube, Rádio Guaíba, tá? Pode dar o nome sem nenhum problema. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, porque isso é bastante importante. Valeu!